Se houver uma necessidade, Deus vai te colocar de novo conectada com o passado. Hoje eu cheguei de viagem. E eu fiquei algumas semanas fora. E eu fui viajar para um lugar onde algumas coisas tenebrosas aconteceram na minha vida. E Deus, ele me conectou com o passado por esses dias. Deus me conectou com alguém que eu amei muito, que eu gostei muito, que fez parte da minha vida. E que determinadas coisas aconteceram por egoísmo, capricho, por ego, e trouxeram dor, trouxeram muita dor para o relacionamento. E os anos se passaram, aproximadamente aí já 3 anos se passaram, e a mesa foi preparada para que durante todos esses dias houvesse uma conexão entre eu e essa pessoa. E não foi preparada propositalmente. Alguém preparou, não. O próprio Deus me conectou nesse passado onde eu precisava conversar, falar. E foram 3 anos, aproximadamente 3 anos depois. Mas, se você não tiver curado, se você não estiver pronto para ter essa conversa com o passado, nem sempre Deus vai preparar. Ou quase nunca Deus vai preparar. Mas eu precisava ter uma conversa com essa pessoa e, na verdade, eu não desejei essa conversa nesse tempo depois da cura. Porque quando eu fui curada, eu já não pensava mais em sentar, em conversar, em colocar em pratos limpos, em justificar ou cobrar. Eu já não queria mais, porque já tinha passado. A dor, ela já transpassou e foi curada. Mas Deus me permitiu sentar à mesa com essa pessoa para colocar alguns pingos nos is, alguns encaixes, algumas coisas precisavam acontecer nesse tempo. E foi necessário. Foi uma mesa que curou, que trabalhou, porque a gente fala muito sobre o afastar-se, né? O deixar ir, a gente traz muito essa questão que o fulano precisa ir embora, a fulana precisa ir embora, e fecha os acessos, limita o acesso, tá? Mas e se Deus quiser fazer alguma coisa nesse tempo? E se Deus quiser nos acessar nesse tempo para trazer cura, para trazer um transbordo? E o Senhor, ele permitiu que eu estivesse com essa pessoa à mesa para colocar em pratos limpos. Numa determinada ocasião, eu sofri muito por amor, e sofri muito o abandono, e eu sofri a traição, e vivi isso tudo de forma muito intensa, a ponto de ficar muito doente emocionalmente. E eu não queria mais me encontrar com essa pessoa, ver essa pessoa, estar com ela, não queria mais. E eu comecei a mudar o meu trajeto para não ter encontros com essa pessoa, eu comecei a mudar de rota. E às vezes em que eu via essa pessoa, eu saía de cena, porque eu não queria encontrar ela. Eu não queria vê-la mais, eu não queria estar perto. Mas nesse tempo, depois da cura, e é assim que as coisas acontecem, é quando você é curado. É quando você já não tem mais sentimentos de vingança, de justiça, que você quer ver o outro se lascar de alguma forma, então as coisas começam a se encaixar. E aí Deus prepara um momento. E eu tô falando de um relacionamento a 2, né? Nós éramos um casal até então. E eu quero falar para você que sobre todos os relacionamentos, quando você é curado, quando você não transborda mais essas emoções negativas, essas dores, essas coisas que te tiram do foco, que te roubam a paz, que te roubam os dias, que te roubam a alegria, quando você não está mais nesse período de dor, então existe uma transformação. E
eu vivi isso por esses dias. Foram meses. Eu fiquei aproximadamente quase 20 dias fora. Pelo menos 16 dias. 15 ou 16 dias, eu não contei. Mas pelo menos 16 dias, todos os dias essa pessoa esteve sentada à mesa comigo. E todos os dias nós conversamos um pouco. E todos os dias coisas foram expostas. O nosso íntimo foi exposto. É claro que nem toda a verdade foi exposta. Nem tudo que foi falado foi exposto. Mas houve muita coisa que Deus me permitiu ouvir nesse tempo. Me permitiu sentir. Eu tive muitas sensações. A raiva não existia mais. A dor não estava mais ali. A mágoa não fazia mais parte das minhas emoções. Eu já não tinha mais esse tipo de sentimento. E eu tinha sentimentos de misericórdia à mesa onde eu estava sentada. Então tudo o que aconteceu naquele momento foi um período em que houve um transbordo de Deus para que o meu coração fosse totalmente aferido e totalmente sarado. Acredito que o coração dessa pessoa também. Acredito que Deus deu para ela a oportunidade de sentar à mesa novamente, já que era uma mesa que os acessos foram fechados. Era uma mesa onde havia uma escassez verbal. E a gente conseguiu se falar, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu zerar. E nós zeramos esse game com toda a dor, com toda a tristeza que o passado gerou. Hoje existe essa paz. Ah, mas você vai estar sentado a essa mesa sempre? Não. Não, porque não faz mais sentido. Mas foi um momento gratificante em que Deus preparou para que eu vivesse. Mas esse preparo foi feito porque o meu coração já não transbordava mais as dores que aconteceram no passado. Vai ter um momento em que você vai sentar com pessoas que te feriram, que te machucaram, e talvez no seu íntimo você fique assim, mas Deus não está vendo? Até quando eu vou passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Deus não vai fazer justiça? Deus não vai tratar com essa pessoa? Às vezes sim. Aliás, quase sempre sim. E cada um vai ficar depositado na sua dor. Cada um vai ficar depositado na sua colheita. Mas para quem fica sofrendo do outro lado, para quem sentiu a dor do outro lado, primeiro tem que ter cura para ter mesa. Porque mesa é lugar de comunhão, né? Mesa é lugar de confraternização. Locais onde a gente senta para tomar um café, para fazer a nossa alimentação. Então ela é um lugar onde nós comungamos do alimento de forma muito saudável, e precisa ser de forma saudável, porque o alimento ele não pode de fato ser dividido debaixo de alterações de humor. E a gente entende isso pela palavra de Deus, porque Jesus, ele quando ele comia com o seu povo, a palavra fala da ceia, ele ceava, e a ceia era um gesto de comunhão. Então esse gesto de comunhão, ele aconteceu comigo, e ele vai acontecer com você. Mas você precisa viver o transbordo da cura. E Jesus, ele quer curar o seu coração de dor, de mágoa, de ferida. Não perdoo, tô me sentindo traída, me vendeu à mesa. Primeiro tem que ter a cura. E quando tiver a cura, Deus vai te colocar junto a essas pessoas que feriram você. E eu vivi esse tempo do Shabbat Shalom. Um tempo que eu não esperava, mas foi um tempo que o Senhor, ele proporcionou à mesa para que houvesse uma liberação de paz. Vai acontecer com você, mas o teu coração, ele precisa perder todas as trancas, ele precisa perder todos os
os cadeados que te roubam de viver esse dia profético, porque é um dia profético você sentar com alguém que feriu você, estar com alguém que machucou você e que talvez você também tenha machucado. Porque assim, a gente acha que sempre é só a gente que é ferido e às vezes a gente também fere. Mas eu acredito que uma pessoa não fica magoada à toa, chateada à toa, né? Com certeza aconteceu alguma coisa. E houve esse movimento na minha vida, eu acredito que vai ter na sua também. Vai ter essa cura. Vai ter esse dia de sentar à mesa e poder transbordar de paz em lugares onde havia muito ódio. Isso vai acontecer. Beijo no coração. Esse momento está separado para você.